Estudo geométrico, construção geométrica de imagens. Então, vamos lá, como é que vai ser feita essas imagens? Então, nós vamos ter que ter algumas considerações. Primeiro, vamos considerar um objeto linear e perpendicular ao eixo principal. Então, nós vamos botar isso aqui, essa parte que eu estou circulando, vai representar o nosso objeto real que vai ser refletido, certo? Para se obter a imagem, devemos construir a imagem de A, já que a imagem do ponto B estará no próprio eixo principal. Então, quem é que eu vou procurar a imagem? No caso, eu procuro a imagem aqui, do ponto A. Se eu achar o ponto A' aqui, que é a imagem do ponto A, eu não preciso descobrir o B. Por quê? Basta que eu pegue o B, e prolongue até o eixo. Então, eu já acho o ponto B'. Então, por isso que eu vou precisar procurar apenas o ponto A. O terceiro aqui. Para obter as imagens dos objetos, precisamos aplicar duas propriedades dos espelhos esféricos. Então, aqui nesse exemplo, foi aplicada a primeira propriedade, de que quando o raio vem paralelo, ele volta na direção do foco. E a segunda propriedade que foi utilizada é que quando vem para o vértice, ele volta, ele reflete simetricamente. Aí foi feito o prolongamento dos raios, e no encontro dos prolongamentos, é que eu tenho a imagem do ponto ali, certo? E toda vez que estivermos falando de imagens dos espelhos esféricos, nós vamos ter algumas características, certo? Tanto em relação à natureza, à posição, como em relação ao tamanho. Em relação à natureza, nós vamos ter três opções. A imagem sendo real, quando a imagem se formar na frente dos espelhos. Nesse caso, o ponto A', nós vamos encontrar pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Ou vai ser virtual, quando a imagem se forma atrás do espelho. Nesse caso, é como a gente viu no exemplo anterior, aqui, Essa imagem do A', B' foi formado pelo prolongamento dos raios. Então, essa é uma imagem virtual. Ela seria uma imagem real se essa imagem fosse gerada aqui na frente, porque ela seria gerada pelo encontro dos raios. Aí seria uma imagem real, certo? E ela vai ser imprópria quando não houver informação da imagem, quando não for formada imagem. Teremos essa opção também. Em relação à posição, ela pode ser direita ou direta. No caso, o objeto e a imagem estão no mesmo sentido. Ou ela pode ser invertida, quando a imagem está invertida em relação ao objeto. Tá? Por exemplo, o objeto está apontando para cima e a imagem é gerada apontando para baixo. No caso, ela fica invertida. Em relação à altura, a imagem pode ser maior do que o objeto, menor do que o objeto, ou ela pode ser igual ao objeto. Vai depender de algumas condições, certo? Então, vamos lá para como é que acontece a formação das imagens. No caso de um espelho convexo, que é o espelho, que a parte refletida é a parte de fora, o que acontece? A imagem sempre vai ser virtual. Por que ela é virtual? Porque, veja que a imagem é gerada pelo prolongamento dos raios refletidos, certo? Como ela é feita pelos prolongamentos dos raios, então ela é uma imagem virtual. Ela é uma imagem direta, por quê? Porque ela está no mesmo sentido. Veja que o objeto está para cima e a imagem também está para cima. E menor do que o objeto, porque ela é menorzinha em relação ao objeto. Tá? Então, a imagem formada no espelho convexo sempre vai ter essas características, independente da posição do objeto. Já no espelho côncavo, nós vamos ter 5 situações, que vai depender da posição do objeto. Vamos verificar a primeira situação. Então, o objeto está antes do centro de curvatura. Então, como é que vai ser a imagem? A imagem vai ser real, porque veja que é o cruzamento dos raios refletidos que formam a imagem. Por isso que ela é dita real. Invertida, porque o objeto está para cima e a imagem aparece para baixo. E ela vai ser menor, porque a imagem é menor do que o objeto real.
Já quando eu trago o objeto para a posição do centro de curvatura, acontece o quê? A imagem continua sendo real, porque a imagem aqui, ó, ela vai ser formada pelo prolongamento desses dois, pelo cruzamento desses dois raios refletidos, sempre dos raios reais. Ela vai ser invertida porque está oposta ao objeto, e ela vai ser igual ao objeto porque elas têm o mesmo tamanho. Certo? Então, nesse caso, quando o objeto estiver na mesma posição do centro de curvatura, o objeto é do mesmo tamanho, porém invertido, e é um objeto real. Agora, nesse caso, o objeto vai estar entre o centro de curvatura e o foco. Nesse caso, o que acontece? A imagem continua sendo real, porque ó, é o cruzamento dos raios que forma a imagem do ponto A'. Invertida, porque o objeto está para cima, a imagem para baixo, e é maior, porque a imagem formada é maior do que o tamanho do objeto. No nosso quarto caso, o objeto está na posição do foco. Nesse caso, a imagem é imprópria, porque não é formada imagem. Veja aqui no nosso exemplo do espelho, ó, que a moça está na frente do espelho e não se forma nenhuma imagem, tem um borrão aí, tá? Então, por isso que a gente diz que é uma imagem imprópria. Então, o objeto não pode estar no foco do espelho, na distância focal do espelho. E, por último, quando o objeto é colocado entre o foco e o vértice. Nesse caso, ó, veja que não é mais uma imagem real, agora é uma imagem virtual. Por quê? Porque não é os raios que formam a imagem, ó, é o prolongamento dos raios, certo? Então, o prolongamento dos raios é que forma a imagem, então por isso que ele é virtual. Vai ser direta porque tanto o objeto quanto a imagem estão no mesmo sentido. E vai ser maior porque a imagem é bem maior do que o objeto real. Bom, pessoal, essa primeira aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar os comentários e na próxima aula a gente continua, certo?